Olá, queridos ouvintes do Na Veia. Estamos aqui, eu acho que para tratar de um tema, eu acho que é inédito, um tema que está todo dia, quem é defensor criminal, todo dia não, toda semana, e todos os dias de pauta de audiência, a gente lida com crimes relacionados à lei de drogas. Mas A eu acho hora que que a você gente ainda não. falou, a hora que você falou, nunca falamos aqui, eu falei, já pensei, pô, será que vai ser iniquidades do sistema de justiça? A gente nunca falou sobre isso, né? São tantas coisas que a gente não falou, por isso que esse podcast é semanal e nunca se esgota, né, Fernando e Gina? Então, estou aqui com o Fernando, sou Bia, com uma camisa verde. Para quem está no YouTube, gente, estamos no YouTube. Quem quer ver a beleza, minha e de Gina, e a carequinha sexy de Fernando Sobia, E a tem, presença do Fernando. tem que ir no YouTube. Estou aqui com eles dois. Hoje o time está completo. E essa semana, né, a gente teve aquela gota de esperança, porque estava pautado o julgamento do juiz das garantias e de um recurso extraordinário sobre a descriminalização do porte de drogas para uso próprio. E, como era de se esperar, nenhum dos dois foram julgados. A questão da posse de drogas para uso pessoal já existem, eu acho que, salvo o melhor juízo, 3 votos pela descriminalização, julgados já de longa data, mas aí foi retirado de pauta, e então fica aí a nossa esperança de que haja um julgamento no sentido, evidentemente, da descriminalização. Mas eu quero comentar aqui, eu tenho visto com alguma alegria, digamos assim, né? A uma visão agora um pouco mais cuidadosa do STJ em relação aos crimes relativos ao tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. O que que acontece, gente? A gente já lida com uma prática absolutamente deletéria de policiais que são ouvidos sem que nunca se imponha a eles a obrigação de trazerem testemunhas que presenciam a apreensão, né? Sem muitas vezes que haja qualquer documentação, até mesmo da cadeia de custódia dessa prova, porque muitas vezes, por exemplo, o que eu estava discutindo até no encontro de defensores, ele foi abordado porque ele estava com uma mochila contendo drogas. Aí você só vê a apreensão das drogas. Cadê a mochila? Cadê outros elementos ali? Tinha pessoas que estavam comprando, cadê esses usuários que não foram levados também, né, para que fossem testemunhas, né? Porque para alguém tá vendendo, alguém tem que estar comprando. Aí você vai nessa linha e no final, sempre, majoritariamente, 90%, eu diria, até mais, gente. Na minha experiência, eu nunca vi a polícia levando pessoas ali que são conduzidas à delegacia porque estariam indo comprar e seriam testemunhas, ou moradores que tenham visto aí a invasão domiciliar, ou pessoas que estivessem no bar, andando na rua. Nunca vi. Só vejo o testemunho policial, que é um caminho que também o STJ começou a debater, mas infelizmente nós não ainda tivemos uma decisão por maioria no sentido de que só a palavra policial não serve para condenar. Ô, Rafinha, eu queria fazer aqui só um acréscimo, que na verdade é ratificando as suas palavras, né? Essa realmente é uma experiência praticamente cotidiana do defensor público. E o que eu acho interessante é que essa abordagem policial, em regra, ela é precedida de uma denúncia anônima, de comentários gerais que não são averiguados antes da abordagem. Então, em regra, acontece assim: ouvi dizer ou recebi denúncias anônimas que tinham um sujeito no beco tal traficando. Entrei no beco, por coincidência, o sujeito ficou nervoso, peguei o sujeito e tinha droga ao lado dele, tinha droga na mochila, tinha droga no teto da casa, enfim. E outra coisa que eu acho interessantíssimo, que eu também acho que é uma prática ilegal e nacional,
é o depoimento desses policiais. Eu acho incrível quando a gente vai conferir o depoimento na delegacia de polícia do policial A e do policial B, eles tiveram a capacidade de dizer ipsis a mesma coisa com as mesmas vírgulas. Semana passada eu fiz uma audiência de tráfico em que uma das testemunhas arroladas pela acusação foi o delegado de polícia, e ele estava alegre e feliz, respondendo os questionamentos do Ministério Público. E quando vi a defesa perguntar, ele me questionou, mas eu acho que os laudos são autoexplicativos. Doris, Ok? amigo, Então, você não investiga para o NP, não. Você investiga para encontrar a verdade ou algo próximo dela, né? aí eu pergunto, já que tudo que acontece no inquérito é tão real, tão legítimo, né? Eu queria descobrir essa técnica em que dois policiais relatam os mesmos fatos com as mesmas vírgulas, porque se a gente for daqui a 5 minutos comentar esse episódio, embora a gente vá falar sobre o mesmo tema, cada um vai falar com suas palavras, né? É impossível que duas pessoas relatem um acontecimento até usando as mesmas vírgulas. E não é à toa que, quando a gente vai defender questões inerentes à lei de drogas, fica sempre aquela pergunta: quem é o réu? O tráfico ou o traficante? Porque é incrível perceber que uma pessoa que entra no sistema de justiça acusada, autuada por um crime do artigo da lei de drogas, em especial o artigo 33, a gente já sabe como vai funcionar, né? Na audiência de custódia vai existir praticamente uma prisão preventiva obrigatória, em que pese ela não existe no ordenamento jurídico, ela vai existir na audiência de custódia. Se essa pessoa, por qualquer razão, foi presa junto com outra, vai ser embutido automaticamente o artigo 35, como se a associação fosse algo necessário, não algo que precise de requisitos para que possa se falar, supostamente, na sua existência. E aí vem todas essas outras questões que Rafinha estava falando e eu me meti. Então, devolvo a palavra, Rafinha. Não, ó, depois eu quero ouvir também do Fernando, que ele fez um post muito legal, que eu tive até o caso de cão farejador, tá, Fernando? Já está bem melhor que Queremos aqui no Mato comentar. Grosso. Aqui no Estamos Mato Grosso é querendo. policial farejador mesmo, eles não treinam. Lá é É, só é. no Não, próprio então, policial. eu tive do cão, o seu foi pelo. Vai que é um instinto policial. Eles aguçaram até essa outra coisa que é Famoso sentir o cheiro. tirocínio. É o famoso tirocínio olfático. Mas aí. Aí, só para continuar aqui, e é muito interessante, então, a gente trazer que o STJ, então, já está começando esse movimento, como a Gina disse, né, que esse ipsis literis, depoimentos iguais, só os depoimentos policiais, e eu acho que esse movimento para enfrentar, já que às vezes é muito difícil a gente efetivamente falar que a palavra do policial sozinha não tem valor, eles estão começando, olha, no caso concreto, não houve a comprovação de que as drogas se destinavam ao comércio. Porque vamos lá, senhores, uma pessoa numa esquina e ela tá com uma posse, uma mochila no bolso, tá parada, não tem ninguém comprando nada. Os policiais, como eu sempre pergunto, vocês ficaram observando para ver se havia entrega de droga e recebimento? Nunca observam nada. A pessoa não está com dinheiro, né? E aí não tem nenhum outro elemento que indique o comércio ilegal. O fato de estar parado numa esquina, numa comunidade em local, que aí os policiais, né? Ou é denúncia anônima, ou é em lugar conhecido como ponto de vendas e Uhum. compra de drogas, né? Que também é uma outra coisa. Aí eu saco logo a seguinte pergunta: esse local, conhecido como ponto de drogas, também é frequentado por muitos usuários? Exatamente. Que é isso, onde tem o vendedor, tem que ter o comprador, né? Não existe, né, demanda, né? Se tem a demanda, vai ter que ter aí esse consumidor presente, né? Ninguém
Não é o aviãozinho que a gente chama aqui no Rio, delivery. O cara tá parado num lugar conhecido como ponto de venda de drogas. E cadê esse consumidor? E como que a gente vai acreditar somente na palavra do policial? E aí a gente tem que levar em consideração o perfilamento racial, toda uma questão de também permitir ilegalidade quando fala assim: ah, não, ele estava num ponto de drogas, eu encontrei drogas, é traficante, espera aí. Então, tem um julgado muito interessante da ministra Laurita Vaz, o HC 664-403, em que ela diz que, sem elementos concretos nos autos que indique a efetiva destinação comercial das drogas, não há como condenar ninguém ao artigo 33 da Lei 11.343 de 2006. E tem um outro caso bastante interessante também, que é o HC 686-312, em que, ó, vejam bem, gente, havia prova testemunhal, interceptação telefônica e conversas no celular, mas não houve apreensão das drogas. Podia E a esperar pessoa, meia hora para a pessoa estar com a droga e fazer a apreensão, né? e a pessoa foi Materialidade para quê? Para quem? foi condenada pelo tráfico de, não foi nem associação, que aí você poderia pensar, tráfico de drogas sem a apreensão do entorpecente. É um dos crimes, óbvio, é um delito material. Precisa da apreensão. Vai que a pessoa estava vendendo farinha, falando que era cocaína, estava vendendo erva mate, falando que era Cara, maconha, sabe uma né? coisa interessante, Rafa? Só te interrompendo, rapidão, que eu lembrei Hoje eu agora. estou super interrompida, eu adoro. Meu Essa tema foi é a minha nosso, primeira, gente. para não falar que é me interrupting, quem estava interrompendo era a Gina. Essa foi É, a minha primeira aqui. mas olha só, o podcast é nosso, eu só estou conduzindo, mas a fala é nossa. Nesses casos, o Gustavo Junqueira com o professor Oswaldo Henrique Dweck Marques, eles têm um artigo, uma tese muito interessante. Eles estavam debatendo aquele crime impossível por obra do agente provocador, né? A súmula, agora não vou lembrar o nome, aquela súmula ridícula, ridícula não, né? Súmula do STF de 1 milhão de anos atrás, já. Sim. Que o pacote anticrime tem previsão específica para contornar, né? Mas, enfim, o que eles vão dizer ali, e entra dentro disso que você estava falando, especificamente dentro desse caso, que os caras tinham interceptação, tinha testemunha, tinha padre até, né, jurando de pé junto que o cara estava. Eles argumentam o seguinte: eles falam, olha, nesses casos é muito comum a polícia fazer, e não só no tráfico, né, mas aguardar o crime ter início à execução para então realizar a prisão. E muitas vezes esse início de execução já é um prejuízo muito grande. O que deveria acontecer é interromper a ação antes do início da execução e antes de alguém falar, nossa, mas é Minority Report, vocês vão prender o cara, não, você vai evitar um crime. E é essa a função da polícia. Ah, mas o cara não vai preso? Não, porque não houve crime, eles interromperam antes. Ah, mas vai ficar por isso mesmo? Ô, cara pálida, o crime O foi flagrante é evitado. esperado aí, O é crime foi lícito, ele não é evitado, não preparado. houve. Pois é, não houve um crime. Sim, E é essa a finalidade da polícia. Então, existe muito essa percepção de que tem que haver o flagrante, a prisão, porque senão não houve nada. Que é uma grande mas o idiotice. Fernando, são muitos verbos, né? Então Sim, é o esperado em relação à venda. Mas não tem como ter tráfico sem guarda, sem posse, sem que é, é, tenha, né? a discussão era quando a vigilância feita pela polícia nesses casos é de tal forma que se evita qualquer risco, a criação de qualquer risco com a conduta do agente, não há crime. Entendi. E isso não é desperdício de energia, não é desperdício de dinheiro público, ao contrário, você evitou um crime, né? E eu acho isso Sim. muito, muito interessante. Você estava falando, né, desses casos cão farejador, etc, etc, e da palavra do policial, eu tenho cada vez mais refletido, e assim, claro que não porque eu sou um monge, né? O monge é o Eduardo Newton, eu sou um discípulo, mas eu tenho pensado muito nessa jurisprudência da STJ, nessa necessidade de sindicabilidade da fonte de prova. Porque tem muita coisa que é trazida ao processo que a gente não pode conferir. Ah, sentir cheiro de droga, como é que você comprova isso? Você recorre, você volta sempre para a palavra do policial.
A testemunha anônima, não tem sindicabilidade, você vota com a palavra do policial. Consentimento do morador, você vota com a palavra do policial. Informação Não, sobre direitos gente. de Miranda, você vota com a palavra do policial. As provas no processo penal, para que sejam consideradas válidas, é absolutamente imprescindível que elas sejam sindicáveis, que você possa verificar. Ah, você está desconfiado dos policiais? Tô. Né? Não porque eu não gosto de policial, mas porque ele naturalmente vai tentar legitimar a própria ação. Isso é absolutamente normal. Né? Não estou E é um desconfiado da... E pressuposto a, do Estado democrático de direito, né, Sim, Fernando? sim, A também. e a sindicabilidade, questão né? a questão da fé pública é lá do direito administrativo. Ela não pode ser simplesmente cair de paraquedas aqui no processo penal, né? Pois é, então tudo isso acaba circulando em torno dessa ideia de que todo elemento de prova deve ter uma raiz de comprovação objetiva, que não dependa exclusivamente da palavra do policial. O policial, ele leva essas informações ao delegado, depois para o Ministério Público, depois para o juiz, enfim. Mas ele em si não é uma fonte de prova, gente. Não é. Eu fico puto, sabe com o quê? Quando eu vejo, e isso é muito comum aqui no Mato Grosso, não sei aí com vocês. Nas alegações finais, o Ministério Público coloca, hoje é o visual law, né, para colocar mais identificadozinho, coloca lá uma lista do que ele considera provas de autoria e materialidade. E nessa lista, a primeira coisa é o boletim de ocorrência. Eu falo, o boletim de ocorrência não comprova absolutamente nada. Comprova que alguém foi à delegacia. Só o conteúdo do que ali está não é prova. Pelo amor de Deus, vamos estudar um pouquinho. Eu entendo que o boletim é autoexplicativo, doutor Fernando. Ele É explica que naquela alguém foi lá, divisão né? Eu estou o brincando. É. Porque tem aqueles. O Alexandre divide isso, né? Sem o contraditório, aquilo dali não é. É só um mero ato informativo, né? Não é um meio de prova, é um meio de informação ali para o Ministério Público e tal. E eu queria dizer agora um último julgado, depois eu quero passar para o Fernando. Fernando, eu quero que você fale desse julgado aí do cheiro, tá? Porque eu acho esse caso muito interessante. Também você já falou aí do caso, mas não falou o número do julgado, que você Ah, colocou aí sim. nas suas redes sociais. Tem um outro julgado, que é aqui até do Rio de Janeiro, recentíssimo também, associação. Eu acho que a gente já tem tido também, né, o crime de associação, ele tem requisitos legais, e mesmo assim, a gente tem tribunais que também, mesmo sem demonstrar essa permanência, esse ânimo associativo, todos os pressupostos que a própria lei já dá pela sua tipicidade, a gente ainda continua vendo também decisões que condenam só porque 3 pessoas foram presas em atividade supostamente de venda de drogas. Então, bastaria isso para demonstrar aí essa situação de que estariam associados assim de maneira permanente. A gente sabe que isso tem sido enfrentado também tanto pelo STJ quanto pelo STF, no sentido de que é necessária, né, a demonstração dessa situação de que haja a habitualidade e que haja uma associação ali que não seja algo de que prendeu 3 pessoas, né? E por isso já teria ali cumprido os requisitos legais relativos à estabilidade e permanência, né? Como qualquer crime associativo tem que ter a estabilidade e permanência. E o HC aqui, 802.798 do Rio de Janeiro, do Antônio Saldanha Palheiro. É muito interessante, porque a narrativa aí da acusação foi isso: flagrante em região dominada por facção criminosa, com arma de fogo e radiocomunicador. Por si só, não demonstra o vínculo com a referida organização. Mas é Outra coisa claro, né? comuníssima em audiência. A primeira coisa que o promotor pergunta: o lugar é dominado por associação? Sim. Qual associação? Tal, tal, tal. Aí pergunta para o policial: é possível alguém traficar lá sem autorização do comando da associação? Não. Ali, ó, só pode traficar quem é associado. E isso tem bastado. Como Ai, assim? O cara. policial
ele tem uma prova, não, ó, ninguém pode ir mais. A gente tem que perceber que aquelas pessoas são varejistas, elas são contratadas por dia, a diária do sujeito. Ele não é um cara que tem vínculo de permanência, ele é ele é o diarista do tráfico, ele ganha por dia de trabalho, ele não tem nada a ver com a associação criminosa, ele não compra, ele não organiza, ele não tem nada a ver com a distribuição. A gente tem que pensar que é um crime gravíssimo, um crime que, para sua configuração, tem que ter esse elemento, não basta você ser só uma das pontas que vende, né? E, para finalizar, que também a gente tem a questão do radinho, da pessoa que é pega como colaboradora, e aí também, na minha experiência, estou falando para caramba, né? Porque eu pego tráfico toda semana, vários tráficos, Mas você é a e o estrela radinho... desse podcast, você tem mais é que falar mesmo. Ah, para com isso. É que eu sou a audiencista mora aqui. E eu tive um caso muito interessante aqui que eu quero compartilhar com vocês também, do 37, meu promotor, graças a Deus, ele capitula direitinho, se está com rádio comunicador, não bota no 35, é o 37, que é colaboração, né? E só que, vejam bem, houve apreensão do rádio comunicador e o laudo foi meramente descritivo. Não houve um laudo acerca do funcionamento do rádio comunicador. E aí eu Uhum. falei que não tinha a tipicidade da conduta, porque o simples fato, gente, vamos lá, ter um radiocomunicador não é conduta delituosa. Ter um celular também não. Ah, você entra com o celular no presídio, é crime. Você ter um radiocomunicador não é crime. Então, para que tenha uma comprovação de que está havendo algum tipo de colaboração com o tráfico de drogas, esse rádio tem que funcionar, porque senão ele vai comunicar o quê? Qual a colaboração para essa organização se ele está com um rádio que não funciona? Ou seja, o kit flagrante aí não estava muito bom, ou a Pegaram um radinho prova quebrado. pegaram o radinho quebrado, nesse caso nem estava quebrado, mas eu já peguei radinho quebrado e já absolvi também. Mas nesse caso o Ministério Público não provou a colaboração, porque ele não produziu a prova acerca de aquele instrumento ser um instrumento que materialmente poderia colaborar. Então, foi um caso muito interessante que eu achei que o juiz ia passar por cima, porque havia a palavra dos policiais, aquela velha palavra, ah, não, quando aprendi estava ligado na frequência do tráfico que a gente ouve, mas ele entendeu que era um crime, um delito material que dependeria dessa perícia em relação ao funcionamento. É como uma arma de fogo, né? Fazendo uma. Se você apreende uma arma para ter o crime da lei, né, do Estatuto do Armamento, essa arma tem que ter potencial lesivo, da mesma forma que o rádio tem que funcionar. Usei esse argumento e obtive a absolvição, só compartilhando que pode ser um caso aí que vocês venham a pegar. Agora eu quero a questão do cheiro, Fernando. O que acontece se o policial disser em juízo que o que justificou o ingresso no domicílio foi porque ele sentiu o cheiro ali da maconha? O que você Tem Falou, tem a cheiros nos de dizer? traficante no ar. E você aí, falou, você quando falou tem cheiro, cheiros de eu traficante? vim até É, conferir aqui se Cheiros a de é. sovaca traficante, eu falei. estava Tem cheiros de boa. traficante no ar. Eu moro no Mato Grosso e aqui o calor é bruto. Mas aí eu uso aquele Brute, sabe? Que tem cheiro de Nossa. morte. Mas deixa eu só comentar duas coisas antes de passar para o julgado do cão farejador, até porque o cão farejador, Você eu está acho me que ele. enrolando, né? Você Não, está mas me enrolando. ele circula, ele traz de volta para o nosso início, então acaba finalizando bem da questão da sindicabilidade, né? Primeiro que eu acho tão interessante esse argumento de porque a associação criminosa não deixa o tráfico ocorrer, a organização criminosa não deixa o tráfico ocorrer sem a sua permissão. O Estado também não, tá? Então o que você está dizendo olha, eu, Estado, sou um bosta, não consigo impedir o tráfico de droga, apesar de ser a prioridade político-criminal há 50 anos, mas os coitadinhos lá da favela conseguem. Então eu quero aqui reduzir todos os estándares probatórios para usar isso a favor de uma acusação tosca, né? Mas, Adorei. enfim, cão farejador. A pegada do cão farejador, gente, volta a essa ideia de necessidade de sindicabilidade das provas. Por quê? Porque como é que você comprova que alguém sentiu o cheiro de alguma coisa?
com aquela pessoa dizendo que sentiu o cheiro de alguma coisa. E só. Ou seja, não é algo que é sindicável, não é algo que você possa analisar. Então, a sexta turma do STJ tem alguns precedentes já, no sentido de que essa historinha de sentir cheiro de maconha, porque virou carta branca, virou passe livre para entrar na casa dos outros. Porque aí, se você fala, ó, se sentir cheiro por um indício concreto de que está ocorrendo um crime naquela casa, a gente volta para aquela época de que não existe mais inviolabilidade domiciliar, né? Porque é só falar que sentiu cheiro e acabou. Simples assim. Então, o STJ tem o mais recente agora, que saiu no informativo 774, o agravo regimental no HC, número 729.836, do Mato Grosso do Sul, que trata especificamente aí do cão de faro, eles falam, né? E veja que nesse caso aqui, desse agravo regimental, teve cão farejador e a abordagem de um suposto usuário saindo daquele local. Então, a sexta turma entendeu que isso não é suficiente, isso não é um indício concreto para se violar o domicílio. Aí tem outro precedente, o HC número 763/290 de São Paulo, também da sexta turma, né, dizendo que essa história de cheiros é meramente uma impressão subjetiva. E tem mais um ainda que fala denúncias anônimas, historinha de que o cara é conhecido no meio policial, aliado ao odor de maconha, né? A gente fala maconha porque é a mais típica, né? Também não seria suficiente. Esse é da Laurita. A Laurita está arrasando nessa parte do direito probatório. Esse é o agravo regimental no Gente, olha a agravo em intimidade de recurso Fernando especial. Faria com a ministra. Lembrando que Laurita é o nome dela, né? Ela não chama Laura É, e eu estou chamando de Laurita. Gente, olha a intimidade, Cassiano. Pia, Só que a quinta turma tem alguns precedentes no sentido de que esse odor poderia ser um elemento a mais, né? Isoladamente não tem nenhum precedente, eu pelo menos nunca vi, um que dissesse que o odor isoladamente serviria para justificar a entrada em domicílio. Mas como elemento a mais, pode, tá? Agora, gente, a gente volta para a ideia da sindicabilidade. Qual que é o problema disso? Porque você não consegue comprovar, e aqui não é desconfiar de antemão do policial. Vou contar uma historinha bem rápida, só para vocês entenderem, pelo menos, como é que eu vejo isso. Eu tenho um ô, primo que Fernando, posso só falar um negócio? Se pode. sentiu o cheiro, cadê o. E eles invadiram, a pessoa estava fumando na hora, porque não trouxe o cigarro lá, a Cadê a ponta do. bituca, né? Cadê? Pois é. A não ser que seja o Marcelo D2, que fuma tudo até a Ah, última. Hoje a gente está olha o dizendo. jabá. Esse primo meu, o filho dele foi convocado para a aeronáutica, né? Fez 18 anos, estava lá servindo na aeronáutica, mas, segundo o meu primo, o filho dele já tinha problema nas costas, tinha uma hérnia nas costas, e levou o certidão lá, o atestado médico, dizendo que ele não poderia servir, etc. e tal. E foi convocado mesmo assim. E aí, durante os exercícios, o moleque estrupiou de vez as costas, né? Teve que sair de lá em maca e os caralho. E aí meu primo tava puto, claro, naturalmente, né? Machucaram o filho dele. E eu ia ficar possesso também, né? E aí ele quer processar a aeronáutica, não sei o quê, pipipi, popopó. Aí eu falei, primo, seguinte, beleza, legal. Eu acho que você tem, né, direito mesmo a uma indenização. No caso, o filho tem mesmo direito a uma indenização. A gente precisa só comprovar que ele entregou este laudo para a pessoa, né, responsável por isso. Né, ele falou que entregou. Tá bom, cadê, né, um recibo disso? Ah, não tem. Ah, tá, então esquece, então não vai dar. Não, mas ele entregou. Não, tá, mas não dá. Não, mas meu filho não mente. Não dá. Tem que ter a É, comprovação. E é exatamente isso. Ainda não tem motivo nenhum para desconfiar dele. Porém, contudo, entretanto, a gente não pode ficar dependendo exclusivamente da palavra da pessoa. Tá? Então, quando a gente fala em sindicabilidade, em falta de comprovação, em algo que você possa ali contestar, é isso. Tá? Pelo menos do meu ponto de vista, é isso. por falar em sindicabilidade, também tem mais uma questão interessante envolvendo o tráfico, né? O tráfico é uma conversa para episódios infinitos. É a questão do consentimento, né? Porque a gente também presencia muito aquela conversinha fiada de que abordei
o réu na rua, mas ele espontaneamente disse que eu poderia ir até a casa dele, sabendo que na casa dele tinha droga, né? E aí vem os tribunais superiores e dizem, não, para comprovar essa entrada, eu preciso mostrar que teve uma autorização com consentimento do acusado e a assinatura de 2 testemunhas. E aí, um queridíssimo colega aqui de Pernambuco, Tiago Augusto, defensor público, me mandou, num caso, né, uma comprovante dessa autorização, cujas testemunhas eram 2 policiais. Gente, faz-me rir, né? E eu peguei na minha própria vara também uma situação de consentimento. E aí, o réu, na hora de ser ouvido, disse: eu assinei, sendo que eu não sei ler. Ou seja, o que adianta um termo assinado por uma pessoa que não sabe ler, mas que também está sendo vítima de uma coação? Como você vai dizer para 2 policiais, não, eu não vou assinar o que você, entre aspas, está me pedindo? Não tem como, né? E aqui, gente, para finalizar minha participação nesse episódio, a gente também tem que falar das dificuldades, das conquistas, dos avanços, né? Então, é muito positivo a gente tratar aqui sobre a nova súmula vinculante, né? Eu quero ler aqui o conteúdo dessa súmula, se eu conseguir achar. Sim, para Achei, quem a está súmula... ouvindo, esse era para ser o tema principal do podcast, agora que a gente chegou nele. É isso aí. É a súmula 139 do STF, que diz o seguinte: é impositiva a fixação de regime aberto e a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direito, quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado, que é a causa de diminuição da pena lá do 33, parágrafo 4º da Lei 11.343, e ausente vetores negativos na primeira fase da dosimetria da pena, artigo 59, observados os requisitos do artigo 33, parágrafo 2º, a linha C, e do artigo 44, ambos do Código Penal. Essa súmula é fundamental, porque nós que militamos na prática frequentemente por um crime de tráfico, sabemos da resistência do reconhecimento do tráfico privilegiado. Muitas vezes, não é reincidente, mas tem processo em aberto, não vou reconhecer o tráfico privilegiado, tem que reconhecer. Entendimento contrário fere o princípio da presunção de inocência, inclusive é o entendimento da terceira seção do STJ. Além dessa dificuldade de reconhecer o tráfico privilegiado, quando reconhece, quer se fazer uma diminuição mínima lá do parágrafo 4 do artigo 33 e muitas vezes empurrar um regime semiaberto. Então, essa súmula vinculante é um grande avanço. Eu achei simplesmente fantástico. Você está sendo generosa, porque essa súmula vinculante tem nome, né? Súmula vinculante TJ de São Paulo, que mesmo nessas circunstâncias insistia em mandar o pessoal para o regime fechado, com uma alegação de que é o maior tribunal da América do Sul e que eles são tricentenários, sei lá, e o STJ é recente, enfim. Temos um problema de ego muito forte, muito pronunciado no TJ de São Paulo, que se recusava a cumprir a jurisprudência pacífica, absolutamente pacífica, de STF, STJ, porque, enfim, né? Sei lá eu por quê. Agora é súmula vinculante, né? Então não tem mais nem que discutir. Vamos ver como é que eles vão se comportar agora. Aqui no Mato Grosso, até onde eu atuei e converso com os colegas, a gente não tinha esse problema, né? Os juízes, nesses casos, realmente aplicavam o redutor, fixavam um regime de pena compatível, etc, sem maiores problemas. Aqui em Pernambuco, muitas vezes, tínhamos resistência com a aplicação de fração mínima e consequente regime semiaberto. Aqui no Rio, não. Aqui no Rio, normalmente, vão 2/3, 1 ano e 8 meses, regime aberto com substituição. Aqui no Rio, a súmula não é para o Rio de Janeiro, nem para o Mato Grosso, nem para o Pernambuco. Amém, né? Menos problemas para a gente. Mas ajuda, né? Ter uma súmula vinculante na mão aí, fazer uma reclamação, representação do CNJ. Eu mesmo já adicionei nas minhas petições, né? Não paga, de graça. Pois é. É isso, né, minha gente? É isso, gente. É isso aí, hein? Na veia. Na veia.